terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver juntos algumas atividades de fixação, algumas atividades que eu passei para vocês resolverem em casa. Também vou revisar com vocês rapidinho o que foi o modernismo aqui no Brasil e em Portugal. No Brasil foi um movimento literário que começou em 1922 após a Semana de Arte Moderna. Foi dividido em 3 gerações de prosa e poesia e teve vários autores, os principais, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. Em Portugal, o marco inaugural foi a publicação da revista Orfeu em 1915, dividido também em 3 etapas, geração de Orfeu, presencismo e surrealismo, e o principal autor do modernismo em Portugal foi Fernando Pessoa. Vamos ler então um texto aqui de Manuel Bandeira, do modernismo no Brasil. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Gente, isso aqui é um poema, tá certo? Que representa aí, que a gente pode encontrar nesse pequeno poema, os aspectos mais importantes da literatura modernista. O anti-academicismo. Essa expressão define a recusa de regras de composição. Comparando o poema parnasiano e o modernista, percebe-se essa proposta. Segundo, versos livres e brancos, a estética parnasiana conferia grande prestígio à regularidade métrica e à rima. Os modernistas propunham uma maior liberdade de expressão, com versos livres, sem métrica regular, e brancos, sem rima. É importante salientar que o modernismo não era contrário à prática de versos com rimas e com métrica regular. Muitos deles faziam uso dessas convenções, mas para eles tais fatores não definiam por si a qualidade poética de um texto. No poema de Manuel Bandeira, as rimas cantou, dançou são eventuais e não constituem uma regularidade. Além disso, não há métrica regular. Linguagem coloquial, para se opor ao vocabulário erudito empregados pelos parnasianos, os modernistas recorriam a uma linguagem coloquial, isto é, informal. O poema de Bandeira não faz o uso de nenhuma expressão elevada, como a gente acabou de ver. Temática do cotidiano, o ideal estético da arte pela arte dos parnasianos afastava sua poesia da realidade. Os modernistas propunham uma postura oposta, defendendo uma arte que se voltasse para questões cotidianas. O próprio título do poema de Bandeira já indica esse esforço de retirar a poesia dos acontecimentos relatados nas notícias diárias dos jornais. Crítica social. A ideia de uma arte distanciada da realidade acabava por evidenciar uma tendência à alienação. Os modernistas, ao contrário, praticavam a arte de denúncia. O poema de Bandeira trata de um homem simples, que é punido pela sociedade ao ousar distanciar-se de seu espaço original, o Morro da Babilônia, para se aproximar de um espaço que, embora público, era frequentado pela elite carioca, a Lagoa Rodrigo de Freitas. E a valorização do humor. Os modernistas defendiam o uso do humor como arma crítica. No poema de Bandeira, o cômico é explorado de forma mais sutil, com um final abrupto, capaz de espantar o leitor e fazê-lo pensar na realidade a que se refere o poema. Bom, gente, agora eu vou resolver com vocês algumas questões. Leiam comigo. Então, vamos lá com as questões. Começa na página 498, questões do Enem e vestibulares. Primeira questão, texto A. Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Texto A. Fabiano, saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. 1, 2, 3, 4. Havia muitas estrelas, havia mais de 5 estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros e uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Texto B.
Uma, duas, três. Havia mais de 5 estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Texto C. A lua crescia, a sombra leitosa crescia, as estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. Uma, duas, três. Agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto, a nuvem escurecia o morro. Os textos acima são de Vidas Seca de Graciliano Ramos. Da inter-relação deles, pode-se deduzir que a. Todos são iguais, abordam o mesmo assunto e por isso constituem repetição desnecessária que quebra o ritmo e o estilo do autor. B. Há contradição e incoerência entre eles quanto à parca quantidade de estrelas que dimensionam as grandezas no céu. C. Todos anunciam a proximidade da chuva, utilizando-se dos mesmos recursos de expressão linguística, estilística, semântica e estética. D. Todos se referem a etapas diferentes e complementares da formação do mesmo fenômeno meteorológico. Bom, gente, a resposta aqui é a D. Todos se referem a etapas diferentes e complementares da formação do mesmo fenômeno meteorológico. Considerando-se o gênero de São Bernardo de Graciliano Ramos, podemos afirmar que a obra relaciona-se ao romantismo por retratar problemas sociais e denunciar a opressão e a tirania do homem no Nordeste brasileiro. Aqui você teria que ter lido um pouco sobre a obra de Graciliano Ramos, São Bernardo. Mesmo assim, eu vou falar sobre essa questão. A obra constitui romance de realismo crítico, de confissão, contenção psicológica e preocupações sociais. O romance narra em fluxo de consciência o drama psicológico de Madalena, cuja voz narra as dificuldades de Paulo Honório de aceitar o mundo, os outros e a si mesmo. D. Constitui o romance de regionalista modernista, vinculado ao projeto de construção da identidade nacional, aliando as formas dos gêneros dramático e lírico. A obra inaugura o romance naturalista, além de questionar as fronteiras entre o real e o imaginário, pela visão de Madalena, vítima da tirania do marido. Resposta B. A obra constitui romance de realismo crítico, de confissão, contenção psicológica e preocupações sociais, característica das obras do Graciliano Ramos. Texto para a questão 3. As Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos são um paradigma do que se pode chamar de literatura de testemunho, nem pura ficção, nem pura historiografia. O fundo histórico é o da ditadura Vargas, mas o testemunho vive e elabora-se numa zona de fronteira. Ao percorrer essas memórias, somos levados tanto a reconstituir a fisionomia e os gestos de alguns companheiros de prisão de Graciliano, entre os quais líderes comunistas, como a contemplar a metamorfose dessa matéria objetiva em uma prosa una e única, a palavra do narrador. Terceira questão. Pelo que se pode deduzir do texto, sobretudo quando se considera o exemplo das Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, na literatura de testemunho, a imaginação ficcional conduz a narrativa, alterando todos os dados da realidade vivida. B. O desejo de fidedignidade realista compromete a criação estilística do autor. C. A ficção e a história acabam por se neutralizar, enfraquecendo o gênero discursivo. D. Os recursos da narrativa de ficção servem à expressão de experiência vivida pelo autor. A função do distanciado narrador é fazer o real parecer ficcional e vice-versa. A resposta é a D, gente. O gabarito dessa questão é a D. Os recursos da narrativa de ficção servem à expressão de experiências vividas pelo autor. Considere as acessões a seguir em relação ao romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, e São Bernardo de Graciliano Ramos. 1. O narrador protagonista inicia o romance reconstituindo a situação que o levou a escrevê-lo.
2. A análise psicológica, especialmente a que o narrador protagonista faz de si mesmo, ocupa papel importante no romance. 3. A ação do romance evolui em torno de um triângulo amoroso real ou suposto. 4. O narrador protagonista reconhece, ao final do romance, que se deixou cegar pelo ciúme, que formou um juízo errôneo da amada. Inclusive, vale muito a pena ler este livro, para quem gosta desse tipo de leitura. É igualmente verdadeiro em relação aos dois romances referidos apenas o que se afirma em A, B, C, D ou E. Bom, gente, a resposta é a C, tá certo? A C aqui é 1, 2 e 3, ou seja, o narrador protagonista inicia o romance reconstituindo a situação que o levou a escrevê-lo. A análise psicológica, especialmente a que o narrador protagonista faz de si mesmo, ocupa papel importante no romance, e a ação do romance evolui em torno de um triângulo amoroso real ou suposto. Quinta questão. Deixa eu ajeitar novamente, fica só saindo. Leia as seguintes afirmações sobre a obra de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Primeiro, no romance Angústia, Luiz da Silva narra seu dilema de ou casar-se com a vizinha Marina, ou mudar-se para o Rio de Janeiro para trabalhar como funcionário público. 2. Em São Bernardo, Paulo Honório, narrador protagonista, recupera sua trajetória de sucesso econômico, mas de fracasso afetivo. 3. No romance Vidas Secas, é narrada a dura trajetória de uma família de retirantes que luta contra as condições adversas, tanto naturais como sociais. Quais estão corretos? Apenas 1, apenas 2, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3, 1, 2 e 3. O gabarito é B, apenas 2 e 3, ou seja, em São Bernardo, Paulo Honório, narrador protagonista, recupera sua trajetória de sucesso econômico, mas de fracasso afetivo. E 3, no romance Vidas Secas, é narrada a dura trajetória de uma família de retirantes que luta contra as condições adversas, tanto naturais como sociais. Sexta questão. Espalham-se, por fim, as sombras da noite. O sertanejo, que de nada cuidou, que não ouviu as harmonias da tarde, nem reparou nos esplendores do céu, que não viu a tristeza pairar sobre a terra, que de nada se arreceia, consubstanciado como está com a solidão, para, relanceia os olhos ao derredor de si, e se no lagar presente alguma aguada, por má que seja, apeia-se, desencilha o cavalo e, reunindo logo uns gravetos bem secos, tira fogo do isqueiro, mais por distração do que por necessidade. Sente-se deveras feliz, nada lhe perturba a paz do espírito ou o bem-estar do corpo, nem sequer monóloga como qualquer homem acostumado a conversar. Raros são os seus pensamentos, ou rememora as léguas que andou, ou computa as que tem que vencer para chegar ao término da viagem. No dia seguinte, quando aos clarões da aurora acorda toda aquela esplêndida natureza, recomeça ele a caminhar, como na véspera, como sempre. Nada lhe parece mudado no firmamento, as nuvens de si para si são as mesmas. Dá-lhe o sol, quando muitos pontos cardeais, e a terra só lhe prende a atenção quando algum sinal mais particular pode servir-lhe de marco miliário na estrada que vai trilhando. Aqui é um trecho de Inocência, de Visconde de Toné. Texto 2. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como havia repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, sem a Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça.
Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de penderneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Os juazeiros aproximavam-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado. Depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Trecho muito emocionante, imagina no filme, gente, é muito triste. É um trecho de Vida Seca de Graciliano Ramos. Vamos à questão? Há uma série de pontos que aproximam e distanciam o texto 1 do texto 2. Comente utilizando as suas próprias palavras as diferenças que podem ser percebidas em relação à tipologia humana e à descrição da natureza nas duas narrativas. Isso aqui é uma questão aberta. Então, no texto 1, por exemplo, o sertanejo, dotado de paz do espírito e bem-estar do corpo, é inserido em esplêndida natureza. Já no texto 2, os tipos humanos são retirantes, qualificados de infelizes, buscam sobreviver no ambiente inóspito da seca. B. A partir da identificação do estilo da época que o Visconde de Toné e Graciliano Ramos estão filiados, discuta tomando como referência os textos acima, a visão que ambos têm da figura do sertanejo, personagem emblemática da literatura brasileira. A obra de Toné se insere na perspectiva romântica do século XIX, caracterizando o tipo humano de forma idealizada e heróica. Graciliano Ramos, por sua vez, se inscreve no regionalismo modernista dos anos de 1930, concebendo o homem em constante tensão com o mundo em que vive. Sétima questão, uma questão do Enem. Vamos ler o texto. As questões do Enem gostam de, principalmente a de literatura, nossa, gostam muito de questões com textos. É porque literatura é leitura. Então vamos lá. Cegueira. Afastou-me da escola, atrasou-me, enquanto os filhos de seu José Galvão se internavam em grandes volumes coloridos. A doença de olhos que me perseguia na meninice torturava-me semanas e semanas. Eu vivia na treva, o rosto oculto num pano escuro, tropeçando nos móveis, guiando-me as apalpadelas ao longo das paredes. As pálpebras inflamadas colavam-se. Para descerrá-las, eu ficava tempo sem fim mergulhando a cara na bacia de água, lavando-me vagarosamente, pois o contato dos dedos era doloroso em excesso. Fim da operação extensa, o espelho da sala de visitas mostrava-me 2 bugalhos sangrentos que se molhavam depressa e queriam esconder-se. Os objetos surgiam empastados e brumosos. Voltava a abrigar-me sob o pano escuro, mas isto não atenuava o padecimento. Qualquer luz me deslumbrava, feria-me como pontas de agulha. Sem dúvida, o meu espectro era desagradável, inspirava repugnância, e a gente da casa se impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me 2 apelidos, bezerro encourado e cabra cega. Um trecho aí do texto de infância de Graciliano Ramos. O impacto da doença na infância revela-se no texto memorialista de Graciliano Ramos, através de uma atitude marcada por a.
Uma tentativa de esquecer os efeitos da doença? Óbvio que não. Já apareceu a resposta aqui, mas tudo bem. B. Preservar a sua condição de vítima da negligência materna? Também não. Apontar a precariedade do tratamento médico no sertão, ele nem cita isso no texto. Registrar a falta de solidariedade dos amigos e familiares também não é uma atitude marcada. Recompor em minúcias e sem autopiedade a sensação de dor. Item sempre fiquem atentos à questão, tá certo? Porque muitas vezes vai ter alternativas que você pode encontrar dentro do texto, mas a alternativa pode não estar ligada ao que a questão está pedindo. Então, muita atenção na leitura, principalmente da questão. Bom, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida sobre as questões que eu passei para vocês, porque não vai dar para ler todas, são muitas questões. Na verdade, os textos é que são longos, então não dá para eu ler e responder cada questão. Então, qualquer dúvida sobre qualquer questão, me procura no chat no horário da aula, ok? Até a próxima aula, gente!